Certificações Ambima em pauta com as dicas da Jaque. Olá, eu sou Eliane Jaqueline Metzner, eu sou planejadora financeira e professora de certificações Ambima, cursos online e cursos presenciais. Você vê aqui embaixo na descrição do vídeo mais detalhes. Aqui na Academia do Dinheiro nós temos as nossas PQPs para questão de prova. São questões comentadas para que a gente consiga interpretar melhor, consiga também ter uma visão mais ampla do negócio, né? Dos investimentos em si. E tanto é bom para a prova, como também para os seus próprios investimentos. Hoje a gente vai falar sobre riscos de mercado, riscos de oscilação. E porque às vezes alguém adquire um título público e diz, nossa, mas como assim? Ele é renda fixa, deu resultado negativo? Ah, mas isso é uma outra PQP que a gente vai falar sobre marcação a mercado. Só que antes de falar de marcação a mercado, é importante que a gente conheça as características, quais os títulos oscilam e quais deles eles acompanham o mercado. Vamos à nossa questão de hoje então? Vamos lá! Quais os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional que possuem o menor risco de mercado, que é risco de juros? Opção A, Tesouro Selic. Opção B, Tesouro IPCA. Opção C, Tesouro Pré-fixado com desconto. E opção D, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Ainda pode acontecer na prova de cair aquela sopa de letrinhas. Não é comum quando a gente fala de produto em si, já não é mais, porque já faz um bom tempinho que mudou, mas quando a gente fala de câmaras de liquidação e custódia, das clearing house, até pode cair. Que é a LTN, que é pré com desconto, a LFT, que é pós, que é a Selic, a NTNB, que é atrelado à inflação, e são essas as nossas notas que hoje são comercializadas, né? Antigamente tinha a NTNC, que era atrelada ao IGPM, que hoje não são emitidas mais novas notas. Tem algumas girando aí, quase vencendo, mas enfim, elas já são bem mais poucas e elas não caem na prova. Vamos então com relação aos nossos títulos públicos. Qual deles que tem risco de mercado? Como eu falei antes, às vezes as pessoas podem dizer, eu vou comprar um título público, eu vou comprar um título público pré-fixado, que daí eu já sei quanto que eu vou receber, e de repente recebe o seu extrato e começa a ver muita oscilação. E aí pergunta, tá, mas o que é isso? Não era para ter oscilação, porque afinal, renda fixa, né? Bom, mas então vamos à pergunta de hoje, que é com relação ao risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a oscilação. Nós temos um título que não tem essas oscilações, ou não tem tanto impacto dessas oscilações, porque ele acompanha o mercado. Para acompanhar o mercado, ele tem que ser um título pós-fixado. Se ele é pós-fixado, ele vai ser atrelado a taxa Selic. Selic ou CDI, no caso de título público, é atrelado ao Selic. Então, ele vai acompanhar o mercado, ele não vai ter impactos de oscilações. Mas, Jaque, como assim? Se eu comprar um título pré-fixado, eu vou ter oscilações? Aí entra os impactos da marcação a mercado pelo seguinte. Digamos que você tenha um título público que ele vai render para você 5% ao ano. Independentemente se ele vai pagar juros semestrais ou se ele é vendido com desconto, que são os nossos dois tipos de títulos públicos pré-fixados. O que acontece num título pré-fixado se você travou uma remuneração? Digamos que no mercado os juros subam para 8% e você tem o teu papel lá a 5%. E ele vai vencer daqui a 10 anos. O que ocorre? Se você esperar os 10 anos, você vai receber 5% ao ano até lá. Mas e se você tiver que vender esse título antes? Você tem um papel que paga 5 e no mercado ele está exigindo 8. Quem vai querer comprar de você para ganhar 5 se as pessoas podem comprar outro e ganhar 8? Aí o que acontece? Você diz, bom, mas eu preciso vender. E aí você vai ter que vender com deságio, você vai vender por menos do que ele vale. Por exemplo, se ele vale 1.000, eu vou fazer aqui, não vou fazer cálculo, vou fazer só um valor hipotético. Você vai vender ele por 800, porque esses 200 de deságio vai compensar a taxa de juros que ele vai receber 5 em vez de receber 8.
Digamos um título de R$1.000 a 5% daria R$50 por mês. Se fosse 8%, daria R$80 por mês. E a pessoa vai ter que compensar essa diferença. Uma forma de compensar é aplicando este deságio. Então, por causa disso, o que ocorre? Os títulos públicos, já no extrato mensal, eles vêm marcados a mercado. Ou seja, se você precisar vender, esse é o valor da venda, ou seja, o valor do resgate. É por isso que os títulos públicos prefixados, eles oscilam bastante. Se você segurar até o final, você vai ter o preço pactuado, o preço pelo qual você comprou. Só que se você precisar resgatar antes, se precisar vender antes, vai ser o novo valor de mercado. Isso também acontece com o Tesouro IPCA, porque o Tesouro IPCA é uma taxa mista. Você tem o quê? Uma taxa prefixada mais o IPCA. Digamos que você tivesse lá 3% mais o IPCA. Aí o que acontece? O mercado sobe para 5%. Você não vai poder riscar no papel o 3 e escrever o 5. Se os outros decidem que se o mercado exige 5 e o teu papel só paga 3, você vai ter que vender com deságio para compensar. Então, com relação à nossa pergunta, qual dos títulos do Tesouro Nacional que tem menos risco de mercado, ou seja, tem menos oscilação? É o Tesouro Selic, porque ele acompanha o mercado. Já o Tesouro IPCA ou o Tesouro Prefixado, tanto vendido com desconto quanto com juros semestrais, os dois eles têm grandes oscilações quando tem alterações de mercado. Oscilação, risco de mercado. Então, nossa resposta certa é a opção A. Pegou? Muito bem. Se você quiser mais detalhes no curso digital, que você tem a descrição aqui embaixo, tem alguns vídeos falando com mais detalhes, tanto sobre a marcação a mercado, como também com relação às perguntas comentadas. E se você quiser deixar os seus comentários aqui, serão muito bem-vindos. Te vejo no próximo vídeo.